Então, vamos falar de práticas que melhoram a saúde do solo. Aqui a gente tem cobertura morta sendo adicionada a essa lavoura de tomate aqui, esse é um tomatinho baby italiano. Abaixo dessa cobertura morta, a gente tem um esterco de excelente qualidade. Na verdade, a gente tem um esterco e tem um bocacho que foi adicionado aqui. Além de alimentar a planta, de melhorar o sistema radicular de uma planta, isso aqui a longo prazo vai promover a saúde do solo. Então aqui a gente tem, nessa área aqui em específico, um solo com qualidade física muito boa, qualidade biológica muito boa, e isso tudo vai resultar em uma fertilidade muito boa. Então, trazendo ótimas produtividades para o produtor. Então, essa é uma prática muito interessante que eu aconselho, o uso de cobertura morta na forma de vegetal, de matéria morta, tá? E a adição de estercos bem compostados aqui. A dose de esterco que a gente vai utilizar, ou de composto que a gente vai utilizar, vai depender muito da origem, do tipo, né? Vou até deixar uma tabelinha aqui com algumas recomendações, mas a gente vai ter uma variação de 10 toneladas por hectare até 40 toneladas por hectare. Mais ou menos 1 quilo por metro quadrado até 4 quilos por metro quadrado de material compostado, né, de esterco. Então aqui, ó, vamos ver qual que é o resultado do uso da cobertura morta, dos estercos, né? Aqui a gente consegue perceber um enraizamento da planta muito interessante, ó. Então a gente tem um punhado de raiz fina que veio aqui da planta do tomate, né, que está vindo aqui da planta do tomate, ou de qualquer outra planta cultivada. E isso aqui, essas raízes finas são a principal entrada de nutriente para a planta, né? Então, imagina se não tivesse essa cobertura morta, essas raízes não estariam chegando até aqui em cima, né? Então é uma excelente técnica aí em termos de conservação, proteção do solo. O pequeno produtor ele pode trabalhar muito com isso aqui, ó, e vai trazer um benefício em termos de produção. Ó, aqui é uma característica que todo solo deveria ter, né? O solo ele tem que ser agregado, ó. Ele tem que ser formado por pequenos agregados. Esse aqui é um sinal de uma evolução muito boa no solo. Imagina só uma raiz crescendo num solo tão estruturado assim, ó, como esse aqui. Ela vai ter muita facilidade em se desenvolver. Não faltando água, não faltando nutrientes, isso aqui é a condição ideal para o crescimento de uma planta, né, no solo. Agora, um detalhe que eu queria comentar aqui com vocês é o seguinte. Para a gente chegar numa condição como essa aqui, são anos, né? No caso dessa propriedade aqui, o produtor comenta aí nas nossas conversas, que isso aqui, para ele chegar nessa situação que ele tem hoje aqui, foram 15 anos, né? Mas para a gente ter boas melhorias, são anos, né? Não é para desanimar ninguém, né? É um processo lento a construção do solo. Se a gente imaginar que o solo, para ser formado, lá na sua essência, levou alguns milhares de anos para ser formado, o que são alguns anos na formação desse solo, né? E aí, solos com essa estrutura, com esse nível de agregação, são porosos, são permeáveis à água, são arejados, né? Tudo característica que a gente quer para uma excelente produção agrícola. Quanto mais raiz fina de uma planta eu tenho no solo, mais essa planta vai conseguir absorver nutriente e água, né? Então essa é uma situação que a gente deseja nos solos agrícolas. Uma situação que a gente só consegue com o aumento dos teores de matéria orgânica no solo. Tem mais um material que é muito interessante também nos cultivos agrícolas, né? O pessoal da agroecologia costuma muito utilizar isso aqui, mas hoje a gente tem até uma demanda maior em outras culturas, né? Muitos vão conhecer como munha de carvão, como carvão moído, né? Como carvão em pó. Em alguns livros aí didáticos vocês vão encontrar isso aqui também sendo chamado de biochar, né? Qual que é a vantagem de se utilizar o carvão moído, né? O carvão fino nas culturas aí? O carvão fino ele vai promover uma melhoria no ambiente do solo, uma melhoria tanto do ponto de vista físico, químico como biológico, né? Ele funciona, no caso, para a parte biológica, como uma moradia aí para micro-organismos, né? Então dá uma condição muito bacana a porosidade que ele gera no solo. Pensando na parte física, é até redundante aqui, mas ele vai ajudar na parte de porosidade também. Você vai ter um solo
mais poroso, né? E em relação às quantidades que a gente vai aplicar aqui, ó, que é o detalhe, né? Como ele é um material queimado, né? Ele tem pode ter um teor de cinza muito grande. Se você exagerar na dose, ele vai te causar mais problemas do que solução, do que benefício. Nessa área que eu acabei de mostrar para vocês aqui anteriormente, o produtor utiliza com muito sucesso. O que está sendo reservado aqui para fazer a compostagem, né? E será utilizado aqui na produção dessa propriedade também. Detalhe muito importante, o material orgânico ele tem que ser compostado. Materiais orgânicos frescos, eles têm uma relação carbono-nitrogênio muito alta, e se você adicionar esse material fresco no canteiro, o que acontece? Esse material rouba o nitrogênio da planta, e em alguns casos chega a levar a planta à morte. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que o material orgânico que você utilize esteja bem compostado, numa relação carbono-nitrogênio adequada. Tá? Então aqui, nesse caso aqui, esse material está aqui debaixo de um plástico, né? O interessante seria ele estar aí exposto sem uma cobertura e sendo revolvido constantemente até chegar num ponto de compostagem interessante. Então aqui ó, o material já pronto, já compostado, né? Nesse material aqui a gente tem carvão moído, alguns conhecem como munha de carvão também. A gente tem aqui palha de café também, entrou nessa compostagem aqui, e esterco bovino aqui. Então o material pronto aqui, já na condição para ser colocado lá nos canteiros. Gente, esse aqui ó, é um material vivo, né? Então ele acaba promovendo a vida no solo e trazendo todos aqueles benefícios que eu falei antes. Existem diversas formas de a gente fazer um composto muito interessante. A gente tem bocagem, tem compostagem tradicional, a gente poderia ter até o composto feito apenas de um esterco bovino, seria fraco, né? Mas poderia ser feito na ausência de outros ingredientes. Então, quanto mais rico for o composto, quanto mais ingredientes a gente tiver nesse composto, mais fértil vai ficar nosso solo, mais rico vai ficar o nosso solo. Então, um dos segredos do sucesso na produção agrícola é o cuidado com o solo, né? Você cuidando bem do seu solo, a planta te agradece e você atende a todas as demandas de sustentabilidade, não só ambiental, mas a econômica também. Uma lavoura como essa, com certeza será extremamente lucrativa.